Olá, meus jovens. A partir dessa aula, a gente vai rever gráficos e funções. Então, vamos começar a tratar de gráficos e funções. A gente começa, obviamente, revendo o plano cartesiano. Uma reta horizontal, que a gente costuma chamar de eixo X, e uma reta vertical, que a gente costuma chamar de eixo Y. Né? Mas você chama da letra que quiser. Né? Esse plano cartesiano ele foi proposto por esse matemático francês aqui, esse bonitão aqui, René Descartes, no século XVII. Na verdade, teve gente que propôs algo parecido antes dele, né? Mas foi ele quem publicou, então a ideia é dele, né? E com isso, com essa ideia do plano cartesiano, né? Lembrando que cartesiano é uma homenagem a ele revoluciona a matemática, dando uma abordagem gráfica para as ideias da álgebra, né? Vamos ver. Deixa eu tirar aqui a cara dele, né? Você tem um eixo horizontal, você tem aqui uma origem, né? Uma origem, você coloca um conjunto de valores da origem para a direita, os valores positivos, 1, 2, 3, 4 e assim vai, né? Da origem para a esquerda, os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aí você faz a mesma coisa com esse eixo vertical, certo? Da origem para cima, os valores positivos, 1, 2, 3, 4. Da origem para baixo, os valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Pronto. Feito isso, essas duas retas dividiram o seu plano em 4 quadrantes. Primeiro quadrante, aqui do canto superior direito, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante, né? Então, no sentido anti-horário, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Pronto. Como é que você localiza um ponto em cima desse plano? Vamos lá. Aqui. Aqui você coloca um par de números. O primeiro número é a coordenada horizontal, ou coordenada x. O segundo número é a coordenada vertical, ou coordenada y. Né? Esse ponto 3 e 1 tem coordenada horizontal 3, ó, 1, 2, 3. Você coloca aqui 3 unidades na horizontal, certo? E uma unidade no eixo y, na vertical. Então, 3 unidades na horizontal e uma unidade na vertical. Aí você tem um par 3 e 1. A gente chama isso aqui de par ordenado 3 e 1. Por que esse nome ordenado? Porque a ordem é importante. Se eu construir aqui ó, o par 1 e 3, já é outro número, né? Aqui você tem uma unidade na horizontal, certo? No eixo X, e 3 unidades na vertical. 1, 2, 3, no eixo Y. Ok? Pronto. Aqui eu estou no primeiro quadrante. Observe que a coordenada X e Y, as duas são positivas nesse primeiro quadrante aqui. Ó. Repetindo, coordenadas X e Y são ambas positivas no primeiro quadrante. Agora vamos para um ponto no segundo quadrante. Aqui. Esse ponto aqui. Esse par ordenado. X menos 3, Y2. 3 unidades, ó, negativo, ó, menos 3 no eixo horizontal, ou seja, à esquerda da origem, né, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Certo? Na horizontal. E 2 unidades na vertical, para cima, né? 1, 2, ó. Ok? Então você constrói aqui o par menos 3 e 2. Coordenada X é menos 3, coordenada Y é mais 2. Eu estou no segundo quadrante. Observe que um ponto no segundo quadrante, a coordenada x é negativa ó, e a coordenada y é positiva. Repetindo, um ponto no segundo quadrante, a coordenada x é negativa e a coordenada y é positiva. Agora vamos ver aqui no terceiro quadrante. Pronto. Esse ponto aqui. 3 unidades, não, negativo, ó, menos 3, coordenada x, ó, certo? E coordenada y, menos 3 também, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Repetindo, aqui no terceiro quadrante, coordenada x é menos 3, você coloca aqui 3 unidades ó, no sentido negativo, certo? E 3 unidades na vertical no sentido negativo, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Pronto, esse aqui é o par ordenado no terceiro quadrante. Observe que no terceiro quadrante, tanto a coordenada x quanto a y são negativas. Ou seja, terceiro quadrante, as duas coordenadas são negativas, a x e a y. Quarto quadrante, esse aqui, ó. Esse par aqui, x2, y-2. Você coloca na horizontal x1 e 2, né? 1 e 2, ó. Na coordenada vertical, menos 2, ó. Menos 1, menos 2, certo? Então, isso aqui é um ponto, um par ordenado no quarto quadrante, certo? A coordenada x, observem que é positiva, ó. 1, 2, e a coordenada y no quarto quadrante. E a coordenada y é negativa,
ok? Então, um ponto qualquer no par ordenado, no plano cartesiano, um ponto no plano cartesiano é um par de números, é composto por um par de números, né? Aqui um ponto, um par de números, outro ponto, outro par de números, ok? E se esses pontos aqui, ou seja, esses pares ordenados, se eles estiverem em cima dos eixos, ou em cima do eixo horizontal, ou em cima do eixo vertical. Bom, tá aqui os eixos, né? Se os pontos estiverem em cima do eixo horizontal, eu coloquei até um conjunto de pontos aí, ó, a coordenada y é 0. Repetindo, se os seus pontos estiverem em cima do eixo horizontal, a coordenada y do par ordenado é 0. Esse ponto aqui, ó, coordenada x menos 3, y 0. A origem aqui, ó, x0, y0. Esse ponto em cima do 1, coordenada x é 1 e a y é 0. Esse em cima do 3, a x é 3 e a y é 0. Então, os pontos em cima do eixo horizontal, a coordenada y, a segunda coordenada, é 0, certo? Agora, em cima do eixo vertical aqui, ó, esses dois. Se os pontos estiverem em cima do eixo y, o eixo vertical, a primeira coordenada zera. Esse ponto aqui, ó, em cima do 2, a coordenada x é 0 e a y é 2, certo? Esse ponto aqui, ó, em cima do menos 3, a coordenada x é 0 e a y é menos 3. Então, os pontos em cima do eixo vertical, a primeira coordenada, que é a x, é 0, certo? Então, repetindo, se você colocar os pontos no eixo horizontal, a segunda coordenada, a y, zera. Se eu colocar os pontos em cima do eixo vertical, a primeira coordenada, que é a x, é que vai zerar, ok? Vamos ver nesse slide aqui uma aplicação prática dessa invenção do Descartes, que é o plano cartesiano. Aqui onde está o cursor. Vamos supor que você tem uma estrada em linha reta e um carro andando em cima dessa estrada. Aí você quer localizar esse carro. O que é que você tem que fazer? Você vai ter que colocar em algum lugar, escolher um marco zero, certo? Então escolhe um marco zero, escolhe um sentido como positivo, e os valores à direita do marco zero, você coloca as posições positivas, né? 0, 1 km, 2, 3, 4, 7 km e assim vai. À esquerda do marco zero, é as posições negativas, 0, menos 1 km, menos 2, menos 7 e assim vai. Então escolhe o marco zero e para a direita, o sentido positivo, distâncias positivas. E à esquerda do marco zero, distâncias negativas, né? Aí você vai cronometrar a posição desse carro. Você tem um cronômetro e você vai construir uma tabelinha de tempo, distância, certo? Você vai medindo o tempo a cada instante e vai medindo a distância. Esse D aqui é a distância à origem em quilômetros. Por exemplo, quando o D for 7, eu estou a 7 km da origem, para a direita. Quando o D for menos 7, eu estou a 7 km da origem para a esquerda. Então, o D é a distância da origem. D positivo, eu estou à direita da origem. D negativo, eu estou à esquerda da origem. Aí você constrói uma tabela, certo? Aqui eu botei 1, 2, 3, 4, 5 valores, né? 5 tempos, 5 distância. Mas você faz uma tabela, digamos, com 100 valores, 150. Certo? Então, construir a tabela, tempo, distância do carro até a origem. Agora você vai construir, vai colocar isso aqui num plano cartesiano. Aqui em cima, ó. Na horizontal, você vai colocar o tempo em minutos, certo? O tempo. E na vertical, em vez de y, você vai colocar a distância do carro até a origem, certo? Então, em vez do eixo y, distância do carro até a origem, ok? Pronto. Aí você vai colocando os valores na tabela nesse plano cartesiano. Observe que cada ponto desse plano cartesiano é um par de números. Certo? Não é mais x, y, agora é t e d. Tempo, distância. Então, tem um tempo qualquer aqui, né? Aqui na horizontal é o tempo, e aqui na vertical é a distância que o carro está da origem. Lembrando que o nosso carro está andando em uma linha reta, certo? Está em uma linha reta, e o que eu estou fazendo aqui é o gráfico do tempo e distância do carro. Essa distância do carro à origem, você pode usar, por exemplo, para medir ela, você pode usar um GPS, certo? Vamos lá. Aí eu vou colocar o primeiro par, tempo 0, D7. Isso quer dizer o quê? Aqui, ó. Quando o tempo for 0, o carro está a 7 km da origem, bem aqui, ó. Ou seja, eu comecei a marcar o tempo, ele estava no marco 7. Quando o meu cronômetro começou a andar, ele estava aqui, no marco 7. Ó. Aí você coloca aqui no gráfico. Ó. Onde é que está o ponto 07?
em cima do eixo vertical. A primeira coordenada é 0, a segunda é 7. Então, em cima do eixo vertical, certo? Um outro ponto importante aqui, ó. No tempo 1,2, ele estava no marco 0. Ele está bem aqui agora, ó. 1,2 minutos depois que eu comecei a marcar o tempo, o carro estava no marco 0. Observe que a distância vai caindo até 0, ó. A distância vai caindo, certo? Isso quer dizer que ele está andando da direita para a esquerda, até chegar ao marco 0. Repetindo, do tempo 0 ao tempo 1,2, a distância do carro até a origem vai caindo, até ele chegar na origem, certo? A distância 0, até ele chegar aqui, certo? Quando chega no tempo 1,2, ó, tempo 1,2 até o tempo 3,9 minutos, o que é que acontece? Ó, no tempo 3,9 ele está no marco menos 7, certo? Tempo 3, eu estou colocando na tabela lá direita, ó. Tempo 3,9 minutos, ele estava bem aqui, ó, no marco menos 7. Isso quer dizer o quê? Ora, do tempo 1,2 ao tempo 3,9, observe que a distância está ficando cada vez mais negativa, certo? Então, meu carrinho está andando, ó, da direita para a esquerda. Está andando para cá, ó. Distância ficando negativa, até se aproximar do marco menos 7. Repetindo, do tempo 1,2 ao tempo 3,9, a distância está ficando cada vez mais negativa, até atingir a distância menos 7. Certo? Menos 7 o quê? Quilômetros, né? Quilômetros do quê? Da origem. Lembrando que esse D que está na vertical é a distância até essa origem aqui, certo? Pronto. Aí outro ponto importante é aqui de novo, ó. Quando ele corta o eixo horizontal. No tempo 6,5, ele passa pelo marco 0. Ó, tempo 6,5, 3,9 ao tempo 6,5. O que foi que aconteceu? Observe a distância, ó. Vai ficando cada vez menor em tamanho, até se aproximar da distância 0. Se o carro está fazendo isso, ó, andando da esquerda para a direita, até chegar no marco 0. Repetindo, do tempo 3,9 até o tempo 6,5, a distância está ficando negativa, mas cada vez menor em tamanho, né? Então ele está andando da esquerda para a direita, até chegar no marco 0, certo? Pronto. Tempo 6,5, ele passa em cima do marco 0 de novo. A partir do 6,5, 6,5, 7, 8, 9, 10, observe que as distâncias vão ficando cada vez maiores, ó, certo? No tempo 10, por exemplo, ele estava a 30 km da origem. Então, no tempo 10, ele estava a 30 km da origem positiva, estava lá na frente, certo? Ou seja, a partir do tempo 6,5, a distância, que é essa alturazinha aqui, ó, vai ficando cada vez maior. Isso quer dizer o quê? Ele está se afastando da origem, está andando para a direita, certo? Pronto. Então, lembrando sempre que meu carro está andando aqui, nessa linha reta, certo? E não aqui em cima dessa curva. Essa curva é o quê? É o gráfico que eu fiz, coloquei no plano cartesiano, uma série de pares, tempo, distância, tempo, distância. Eu coloquei um monte de pontozinhos, eu coloco um monte de pontos, depois eu ligo todos esses pontos. Então, você construiu o gráfico tempo versus distância. Você pode atribuir, posso atribuir uma relação, uma lei, certo? Para essa relação tempo-distância. Isso aqui a gente chama de função. A gente diz que a distância é função do tempo, certo? Então distância em quilômetros é a função do tempo. Se você colocar o tempo 0 aqui, ó, você vai chegar no primeiro par. Coloca o tempo 0 aqui, o D vai dar 7, certo? Então, o tempo 0, a distância é 7, corresponde a esse ponto aqui, certo? No tempo 1,2, se você colocar o T 1,2 aqui, a distância vai dar justamente 0. Esse pontozinho aqui, ó, certo? Ou seja, coloca um tempo qualquer aqui, entre 1,2 e 3,9, o tempo 2,5. Se você colocar o T 2,5 aqui, você obtém essa distânciazinha aqui, ó, negativa, certo? Ou seja, o seu carro estava à esquerda da origem, ok? Pronto. Então, isso aqui é o que a gente chama de função. O tempo, a distância é função do tempo. Esse valor aqui que eu coloquei no eixo horizontal, que é o tempo, é o que a gente chama de variável independente. Então, no caso aqui, o tempo é a minha variável independente. Independente por quê? Porque você dá o valor que você quiser para o tempo, certo? Aí você vai achar o valor de D, que é a minha variável dependente. Então, D é a variável dependente por quê? Porque o valor dela depende do valor que você deu para o T. Então, o tempo é variável independente e o D é a variável dependente. Isso aqui é uma função. Isso aqui define uma função. Isso que você está vendo aqui é o gráfico dessa função, ok? Agora, falar uma coisa importante.
Nesse slide aqui, eu vou continuar falando do carro, um carro andando em uma linha reta. Então, o carro está andando numa linha reta, você escolhe um marco zero, um sentido como positivo, coloca as distâncias para a direita, positivas, 0, 1 km, 2, 7 km. As distâncias para a esquerda, negativas, menos 1, menos 2, menos 7 km, e assim vai. Então, o carro está andando aqui, né? Aí você vai cronometrar o movimento desse carro. Vai medir o tempo em minutos, usando um cronômetro, e a distância até a origem, certo? Em quilômetros, usando talvez um GPS, né? Então, eu vou cronometrar tempo e distância, certo? Aí eu vou construir uma tabelinha colocando uma infinidade de pares. Um par é um tempo e uma distância correspondente àquele tempo, né? Aqui eu só coloquei 2 pares, ó, mas eu coloco, digamos, uma infinidade de pares aqui. Digamos 100, 150. Pronto, aí eu coloquei esses pares aqui na tabela, aí eu vou agora colocar esses pontos em um plano cartesiano. Na horizontal eu coloco o tempo em minutos e na vertical a distância do carrinho até a origem. Lembrando sempre que o carrinho está andando numa linha reta, tá certo? Pronto, aí cada ponto aqui desse plano é um par tempo-distância. Aí você vai pegar os pontos da sua tabela, que é bem maior que essa, né? Digamos 100 pares, né? E vai colocando todos esses pontos em cima do plano. Aí você vai ligar todos esses pontos. Lembrando que cada ponto desse é um par tempo-distância. Aí você liga todos esses pontos, você construiu o gráfico, certo? O gráfico do movimento do seu carrinho. Tempo versus distância, certo? Lembrando sempre que isso aqui não é a trajetória do carrinho. O carrinho está andando em uma linha reta, certo? Mas será que esse gráfico aqui tem alguma utilidade prática? Não tem. Esse gráfico aqui não tem utilidade prática nenhuma. Não representa um movimento real. Por quê? Observe que aqui no tempo 2, botei até os pontos na tabela, ó, 2 minutos, o seu carro está em 2 cantos diferentes. Ó. No tempo 2 ele está no ponto 7, que é essa bolinha vermelha aqui, ó. Tempo 2 no ponto 7. E no tempo 2 também está no ponto menos 4 km. Seu carro não pode estar no tempo 2 no marco 7 km e ao mesmo tempo no marco menos 4, certo? Não faz sentido, ok? Então, repetindo, esse gráfico aqui não tem utilidade prática porque o seu carrinho não pode estar no tempo 2 minutos, ao mesmo tempo no marco 7 km e no marco menos 4 km. Ele só pode estar num canto, ok? Então, como é que eu reconheço que um gráfico é função ou não? Se você traça uma reta vertical e encontra o gráfico em mais de um ponto, esse gráfico não é função, não tem nenhuma utilidade prática, né? Ok? Repetindo, como é que eu sei que é função ou não? Você vai traçar uma reta vertical, aqui paralela ao eixo vertical, né? Se você encontrar o gráfico em mais de um ponto, esse gráfico não tem nenhuma utilidade prática, não é uma função. O seu carrinho no tempo 2 não pode estar em 2 pontos ao mesmo tempo. Não pode estar em cima do marco 7 e em cima do marco menos 4. Ele só pode estar num canto, certo? Então, se eu pego um tempo qualquer, digamos o tempo 3, traço uma reta vertical e encontro o gráfico em mais de um ponto, então esse gráfico não tem significado físico. Seu carrinho no tempo 3 não pode estar em 2 pontos ao mesmo tempo, só pode estar num canto. Então, traçou reta vertical e encontrou o gráfico em mais de um ponto, então já sabe que não é função, certo? Aquele gráfico ali não tem nenhum significado físico ou utilidade prática, ok? Nesse slide aqui eu tenho um plano cartesiano, ó, eixo X na horizontal, eixo Y na vertical. Será que esse gráfico aqui, ele é o gráfico de uma função? Será que ele me define uma função? Sim, isso aqui é uma função porque se você pega um ponto qualquer do eixo X, ó, e traça uma reta vertical, você só vai encontrar o gráfico em um único ponto. Repetindo, se eu pego um ponto qualquer do eixo X e traço uma reta vertical, eu só encontro o gráfico em um único ponto. Então isso aqui define uma função. Então não importa qual seja o ponto. Se eu traçar uma reta vertical e encontrar o gráfico só num ponto, então é função. Outra coisa que a gente já tinha visto, ó, esses pontos aqui, azuis, onde o gráfico corta o eixo horizontal, todos eles têm a coordenada y0, né? Então, o ponto está em cima do eixo horizontal, a coordenada y é 0, certo? E qual é a equação? A equação que define essa função? Essa aqui, ó. Você tem x, a variável independente, né? Aí dá um valor qualquer para x e encontra um valor para y. Um ponto qualquer em cima do gráfico,
é um par ordenado, certo? Então, um ponto, quando eu falo um ponto, é um par ordenado x, y, certo? Que satisfaz a minha equação, certo? Dou um valor para x e encontro o valor para y. Como é que você constrói esse gráfico? Como é que uma calculadora, um computador constrói esse gráfico? Você constrói uma tabela com infinidade de pontos. Quando eu falo pontos, são pares, né? X e Y, dá valor para X, acha o valor para Y. Aí constrói uma tabelazinha com, digamos, 100, 200 pares. Aí você vai colocar esses pares aqui em cima desse plano. Ou seja, vai colocar um conjunto de pontos. Coloca o conjunto de pontos que está na sua tabela. Depois você liga esses pontos. Aí, então você vai construir o seu gráfico, certo? Bom, uma coisa importante a se dizer é que tem uma outra notação para você escrever a sua função, que é essa aqui, ó. Em vez de y, você coloca f de x. Isso aqui é uma outra notação para me escrever a minha função. X é a variável independente, f de x é a variável dependente. Essa notação aqui ela é mais interessante, porque, vamos ver aqui, ó. Quando x for 0, o y é menos 2. Coloca o x0 aqui, ó. Quando x for 0, tudo que for x, coloque 0. F de 0, 0, 0, 0. O lado esquerdo fica f de 0, o lado direito fica menos 2. Certo? Então, repetindo, usando essa notação, vamos colocar o x igual a 0. Tudo que for x, eu coloco 0. O lado esquerdo vai ficar f de 0 e o lado direito fica menos 2. Ó. Isso quer dizer o quê? Quando x for 0, o y é menos 2. Ó. Esse ponto aqui está em cima do gráfico. Certo? Então, a vantagem dessa notação é que você já vê na notação aqui qual é o valor de x, que é 0, qual é o valor de y, que é menos 2. Ponto 0 e menos 2, é esse ponto aqui, ó. Está em cima do gráfico, certo? Um outro ponto aqui, coloquei no gráfico também, ó. Coloquei no gráfico, ó. Quando o x for menos 2, o y é mais 2. Tudo que for x aqui, coloque menos 2. Aqui no lado esquerdo fica f de menos 2. E o lado direito fica mais 2. Isso quer dizer o quê? Quando o x for menos 2, o y é mais 2. Está aqui, ó. Quando o x for menos 2, o y é mais 2. É esse ponto aqui, ó. É o par menos 2 e 2. Está em cima do gráfico. Então, repetindo, a vantagem dessa notação é que você já vê o valor de x e o valor de y. Menos 2 é o valor de x. E o mais 2 é o valor resultante, é o valor de y. Certo? Outro valor aqui. Quando o x for, que eu coloquei aqui no gráfico, ó. Quando o x for 3, o y é 7. Então, tudo que for x aqui, coloque 3. Aqui você fica com f de 3, certo? 3, aí 3, 3, 3 aqui fica 7. Quando o x for 3, o y é 7. Certo? Então, essa notação é bem mais vantajosa do que essa aqui, porque você já vê o valor de x e o valor de y correspondente. Então, ou essa notação ou essa aqui, ok? Voltando para a nossa função. Aqui está a função e aqui à esquerda o gráfico dessa função, certo? Como é que você constrói esse gráfico? Você pode usar uma calculadora gráfica. Eu costumo usar o GeoGebra. É muito prático, né? Você escreve a função e ele desenha o gráfico para você, certo? Tem aqui pontos muito importantes nesse gráfico, que são esses pontos onde o gráfico corta o eixo horizontal. Coloquei aqui, até aqui em vermelho, ó, 3 pontinhos aqui, ó, onde o gráfico corta o eixo horizontal. Você chama esses pontos de zeros ou raízes da sua função. Esses 3 pontos aqui, as raízes da minha função, têm uma característica em comum. Observe que a coordenada y é 0. O valor de y, 0. Certo? Então, como é que você acha esses pontos? Você vai lá na sua função e coloca y igual a 0. Certo? Então, vou na função, eu faço y igual a 0. Resolvo agora essa equação aqui. Lembrando que isso agora é uma equação. Né? Eu tinha uma função, coloquei y igual a 0. Isso aqui agora é uma equação. Resolvo essa equação e os valores de x que eu vou achar são esses 3 aqui, ó, menos 4, menos 1 e 2, né? Você pode colocar assim também, né? Ó. Tá aqui, ó, a equação colocar o 0 do lado direito, né? A mesma coisa, né? Certo? Pronto, resolvo essa equação aqui. Os valores de x que eu vou achar são esses 3 pontos aqui, onde o gráfico corta o eixo horizontal. São zeros ou raízes da minha função. Então, valores de y desses 3 pontos é 0. Então, vou na função, coloco y igual a 0. Pronto. Resolvo essa equação aqui. A minha função agora virou uma equação. Resolvendo a equação, eu acho as raízes. Certo? Pontos onde o gráfico corta o eixo horizontal. Aqui está a nossa função de novo. Né?
o gráfico. Esses três pontinhos aqui em vermelho são as raízes, né? Os pontos onde o gráfico corta o eixo horizontal, né? Os valores de x que deixam o y igual a zero. Se eu colocar aqui o x menos 4, o y zera. Se eu colocar menos 1, o y também zera, né? Então eu coloquei aqui as três raízes da minha função. Agora eu quero falar do sinal, né? Observe uma coisa. Os valores de x que estão à esquerda do menos 4, x menos 5, menos 6, tem valores de y negativo. Repetindo, valores de x que estão à esquerda do menos 4, como o menos 5, que eu coloquei na tabelinha aí, ó. Se eu colocar x igual a menos 5 aqui, ó, vai dar o y menos 7, negativo. Então, valores de x à esquerda do menos 4 dão valores de y negativo. Você diz o quê? Que o sinal da função à esquerda do menos 4 é negativo. Lembrando que esse sinal negativo corresponde a valores de y. Então, para todo x que está atrás do menos 4, eu obtenho o y negativo, certo? Agora, entre o menos 4 e o menos 1, aqui dentro, ó, entre o menos 4 e menos 1, nesse intervalo aqui, qualquer valor de x que você pegue, o y dá positivo. Eu peguei na tabela do menos 3, ó, menos 3 está aqui dentro, ó, entre menos 4 e menos 1. Quando o x for menos 3, o y dá quanto? O y dá 2,5 na tabela, ó. Então, o y é positivo. Então, você diz que o sinal da função entre x menos 4 e x menos 1 é positivo. Isso quer dizer, qualquer x aqui dentro, o valor de y é positivo, certo? Entre o menos 1 e o 2, entre o menos 1 e o 2, observe que os valores de y são negativos. Então, o sinal da função é negativa entre menos 1 e menos 2. Por exemplo, pegue o 1, a tabelinha aí do lado. Ó. Quando o x for 1, o y dá menos 2,5, menos 2,5, negativo. Certo? Então, o sinal da função é negativo entre menos 1 e 2. Quando você fala em sinal da função, você quer determinar o quê? Quais são os valores de x que deixam o y ou positivo ou negativo? Certo? E agora, a direita do 2. A direita do 2, ó, qualquer valor de x que você pegue, maior que 2, 3, 4, 5, na tabelinha, eu peguei o 3, ó, vai dar um y positivo. Pega um x igual a 3. Quando o x for 3, o y dá 7, positivo. Aí você diz que o sinal da função do 2 para frente é positivo. Qualquer x que eu pegue à direita do 2, o sinal dá positivo. Ok? Bom, meus jovens, eu vou terminar essa aula falando em crescimento e decrescimento de uma função. Então, esse aqui é o último slide. Os exercícios a gente deixa para a próxima aula. Aqui está aparecendo a nossa função, as raízes, né? Menos 4, menos 1 e 2. Mas tem dois pontos aqui importantes nessa minha função. Ó. São esses dois valores aqui de x, ó, menos 2,7 e 0,7. Esses dois pontos são importantes porque observe que aqui o x é menos 2,7, o y dele é 2,6. Quando o x é 0,7, o y dele é menos 2,6, certo? À esquerda do menos 2,7, você diz que a sua função é crescente. Né? À esquerda do menos 2,7, a função é crescente. Crescente por quê? Quando você faz o x aumentar, o y também aumenta, né? Crescente porque quando eu faço o x crescer, o y também cresce, certo? Falando de maneira equivalente, quando eu faço o x diminuir, o y também diminui, né? Então, eu estou falando a mesma coisa. Quando eu digo x cresce, o y cresce. E quando eu digo, quando o x diminui, o y diminui, eu estou dizendo a mesma coisa, certo? Pronto. Então, a função é crescente quando o x e o y variam juntos. Quando um cresce, o outro cresce. Quando um diminui, o outro diminui também. Então, observe, ó, ao fazer o x crescer, o que acontece com o y? Essa alturazinha aqui, ó, vai ficando cada vez mais positiva, né? Então, o y está crescendo também. Então, o y cresce até 2,6, certo? Fazendo o x vindo menos infinito até o menos 2,7. O y vai crescendo até 2,6. Então, a função é crescente de x menos 2,7 para trás, certo? Observe que a inclinação, ó, é uma retazinha assim, ó. É uma escada subindo, né? Da esquerda para a direita, certo? Então, quando a inclinação é assim, subindo da esquerda para a direita, você diz que a sua função é crescente, certo? Então, ela é crescente porque ao crescer o x, o y também cresce, certo? Agora, vamos olhar para outro intervalo.
Aqui, ó, o x do menos 2,7 até 0,7. X do menos 2,7 até 0,7. Aqui a sua função, nesse intervalo, já é decrescente. Isso quer dizer o quê? Quando você faz o x crescer, o y diminui, certo? Repetindo, ao fazer o x crescer, o y diminui. Então a minha função é decrescente nesse intervalo, certo? Equivale ao dizer, quando eu faço o x diminuir, o y cresce, certo? Ou seja, decrescente, o x e y têm variações opostas. Diminuindo um, o outro cresce, certo? Então você diz que a sua função é decrescente, certo? Então no intervalo menos 2,7 até 0,7, a função é decrescente. Observe que a inclinação, se eu substituir isso, trocar a curva por uma reta, a inclinação é assim, ó, uma escada descendo, né? Da esquerda para a direita, né? Certo? Então, quando a inclinação é assim, a função é decrescente. Significa o quê? Faça o x crescer, o y diminui, certo? Eles têm variações opostas, né? Quando um cresce, o outro diminui. Quando um diminui, o outro cresce, né? Pronto, agora do 0,7 para frente, x 0,7 para frente. Observe que nesse intervalo aqui, ó, quando você faz o x crescer, o y também cresce, né? Repetindo, fazendo o x crescer, o y também cresce. A função voltou a ser crescente, certo? Do 0,7 para frente. É a mesma coisa que eu dizer, quando eu faço o x diminuir, o y também diminui. Ó. Faço o x diminuir, o y também diminui. Estou dizendo a mesma coisa, certo? Então a função é crescente, observe a inclinação é assim, ó. Eu posso trocar isso aqui por uma reta inclinada assim, ó, desse jeito, ó, certo? Então função crescente. X cresce, y cresce também, ok? Então no intervalo 0,7 para frente a função cresce, ok? E aí os exercícios vão ficar para a próxima aula, certo? Os exercícios, aplicações.